E após 2 semanas de utilização aqui com o Redmi 9T, chegou a hora de eu trazer as minhas impressões finais para vocês e saber se valeu a pena ou não. Eu tô esperado aí quase 1 ano para receber esse aparelho aqui na minha mão. Vamos lá pro vídeo. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você tá aqui no canal Em Análise e hoje, como eu falei, eu vou trazer para vocês as minhas impressões finais sobre o Redmi 9T e saber se valeu a pena ou não aí. Eu tô esperado quase 1 ano para receber esse aparelho aqui na minha mão, tá? Para quem não tá sabendo da história, no vídeo de primeiras impressões eu falei sobre isso, mostrei qual foi o tempo, foi quase 1 ano para o correio me entregar esse produto aqui. Se você ainda não conferiu, eu vou deixar linkado aqui no final desse vídeo para que você possa conferir. Bom, antes da gente começar a falar aqui do aparelho, vamos relembrar aí algumas especificações que ele apresenta pra gente. Ele tem aqui um processador Snapdragon 662, ele tem aqui uma bateria de 6.000 mAh, essa unidade aqui tem 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, ele tem aqui um sensor traseiro principal de 48 megapixels e o frontal de 8 megapixels, tá? No vídeo anterior eu também fiz alguns testes de fotos pra gente ver aí como é que são as fotos mais ou menos desse aparelho aqui e eu já trouxe as minhas impressões, mais tarde eu vou falar sobre isso a respeito das fotos aqui nesse vídeo também, tá? Além disso, ele traz aqui uma tela LCD de 6.53 polegadas, Full HD, ele consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo, tanto aqui na câmera frontal quanto na câmera traseira também, tá? Então essas são as principais características, as principais especificações que o aparelho apresenta pra gente. Num primeiro momento são especificações até que interessantes, é um aparelho aí de entrada, mas que tem boas especificações, tá? Tem uma variação dele, você encontra esse aparelho aqui nas versões de 4 ou de 6 GB de RAM e nas versões de 64 ou de 128 GB de armazenamento. Nas versões de 64 GB de armazenamento, você tem aqui a velocidade UFS de 2.1 e na versão de 128 GB de armazenamento você encontra a velocidade de UFS 2.2, tá? Então você tem uma diferença entre o armazenamento de 64 GB e o armazenamento de 128, você tem uma melhor velocidade de transferência de arquivos na versão de 128 GB, beleza? Então esse aí é um ponto já para a gente ficar com isso na cabeça, tá? Outra situação é com relação às fotos, tá? Como eu falei no vídeo anterior, eu já fiz aí algumas demonstrações, trazendo algumas fotos para vocês, tanto durante o dia quanto durante a noite também, e lá a gente conseguiu perceber que o aparelho não se sai muito bem assim em fotos, mesmo durante o dia, tá? Durante o dia você tem a tendência de perceber menos um pouco aí as questões que ele apresenta, mas continua apresentando do mesmo jeito. E quais são essas questões? Você percebe uma saturação excessiva por parte do aparelho mesmo durante o dia. E ainda durante o dia você percebe também que ele tem alguma dificuldade para fazer foco, às vezes a foto sai um pouco trêmula, mesmo que você esteja completamente parado, então ele tem aí algumas questões de ajustes a serem feitos nas câmeras aqui desse aparelho, tá? Com relação às fotos noturnas, você apresenta os mesmos problemas das fotos diurnas, que é a saturação excessiva, mas você tem também os ruídos que são excessivos também, tá? Então eu diria que para fotos você vai ter aqui um quebra-galho e mais nada além disso. Já com relação a desempenho geral, você não vai ter grandes dificuldades para alternar entre aplicativos, deixar o multitarefa aí com vários aplicativos abertos, não vai ter engasgo, você não vai perceber esse tipo de problema nesse aparelho aqui, ele se sai bem nesse quesito. Com relação aos jogos, você encontra aí também uma qualidade mediana aí mais ou menos em alguns jogos, tá? Na maioria dos jogos, na verdade. Você vai conseguir jogar ali com gráficos no médio, de padrão, e vai conseguir jogar sem maiores engasgos dentro dessa qualidade gráfica, beleza? Se passar aí dessa qualidade mediana para cima, talvez você ou não consiga jogar o jogo, ou você comece a jogar e perceber que vai ter queda de quadro, alguns travamentos, tá? Então fica aí essas observações. Com relação à bateria, ele se saiu super bem, você vai ter bateria aqui para um dia inteiro,
tranquilamente, mesmo para um uso mais intenso. Com relação a conectividades, você não vai ter o 5G presente nesse aparelho. Esse aparelho aqui é simplesmente 4G para dados móveis, mas você vai ter o sinal Wi-Fi de 5 GHz presentes aqui nesse aparelho, tá? Então você vai conseguir usufruir de um pouco mais de velocidade e um pouco mais de tranquilidade para fazer os seus uploads e os seus downloads também através da conectividade Wi-Fi 5G, tá? O 5G a gente sabe que ele costuma ser um pouco menos turbulento do que o Wi-Fi de 2.4 GHz, que é onde está presente a maioria dos equipamentos que se conectam via Wi-Fi, tá? Então quando você pega o Wi-Fi de 5 GHz, você tem aí uma frequência mais limpa e aí você consegue ter um melhor aproveitamento da velocidade que você tem na sua residência. Em termos de tela, o aparelho conseguiu entregar aí um bom serviço, com brilho bem interessante mesmo durante o dia. Claro que você não vai ter aí o melhor brilho disponível nesse aparelho aqui, mas mesmo assim ele vai quebrar o galho, tá? Se você estiver debaixo de luz de sol forte, talvez você não consiga ver direito aí as suas aplicações, as suas notificações. Tem que fazer aquela meia sombra aqui para poder ver se você consegue enxergar um pouco melhor. Fora isso, ele vai te entregar, sim, uma qualidade bem satisfatória, tá? Com relação aí a consumo de conteúdo, eu achei ele bem interessante. Quando você está em casa, no conforto do seu lar, vendo aí os seus vídeos, acompanhando as suas séries diretamente aqui por esse aparelho, você consegue ver tranquilamente, ele entrega para você uma boa qualidade, já que ele tem aqui a tela em resolução Full HD, beleza? A 60 Hz, você não vai ter a possibilidade de alterar esses hertz aí, ele é fixo em 60. O aparelho apresenta um desempenho satisfatório para a faixa de preço que ele atua. Aqui no Brasil você vai encontrar ele na Amazon custando ali entre os seus 1.270 a 1.460, depende da versão que você vai comprar, se com 64 GB, se com 128, se com 4 GB de RAM, se com 6 GB de RAM, tudo isso vai interferir, tá? Mesmo assim, eu acho mais interessante você comprar diretamente aqui no Brasil, através da Amazon, do que mandar importar do AliExpress, tá? No AliExpress ele está custando mais ou menos em torno de R$ 1.130 aí aproximadamente, a versão de 4 GB e 64 GB de armazenamento, tá? Mas você tem que considerar as tarifas de importação. Quando chegar aqui no Brasil, certamente a Receita vai tributar você e você vai ter que pagar aí pelo menos em torno de uns 250 a mais para ter o aparelho entregue na sua casa. Então, no final das contas, vale mais a pena você já comprar o aparelho na Amazon aqui do Brasil. Caso você esteja interessado, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, tá? E de modo geral, eu aconselho esse aparelho, ele tem um bom desempenho, como eu falei. Para a galera que quer ter só um smartphone que consiga cumprir as suas tarefas diárias, você vai encontrar aqui no Redmi 9T esse aparelho, tá? E como eu falei, eu acho que ele tem uma boa relação de custo-benefício, tirando aí as câmeras do aparelho, que realmente não achei que entregam um bom resultado de modo geral, tá? Como eu falei, vai quebrar o galho, mas elas não vão ter um bom desempenho, mesmo quando a gente considera o preço do aparelho. Por esse preço você encontra aparelhos com câmeras melhores do que ele, como é o caso do Redmi 10. Mas respondendo a questão lá do início do vídeo, onde eu perguntei se valeu ou não a pena ter aguardado quase um ano para o correio me entregar esse aparelho aqui, sinceramente, para mim, acabou valendo sim a pena, porque nesse processo o aparelho chegou basicamente de graça para mim, porque eu já tinha dado ele como perdido, solicitei o estorno ao AliExpress, o AliExpress me reembolsou e mesmo assim, após quase um ano, o correio entregou o produto para mim. Eu realmente não esperava, achei que ele tivesse sido roubado, porque é o que a gente pensa na hora que esse processo acontece, né? Quando você começa a ver que o correio está enrolando para te entregar, você já suspeita que o correio já embolsou o produto, tá? Felizmente, nesse caso, o correio, mesmo demorando tanto tempo, acabou me entregando, então, para mim, sim, acabou compensando. Mas se eu tivesse esperando aqui ainda meu dinheiro de volta, sinceramente, eu acho que não teria valido tanto a pena assim, não. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!